Ao analisar determinada deficiência, busca-se compreender a questão física e social, a doença e as barreiras que essa pessoa vai enfrentar na vida em sociedade. A CID é a classificação internacional de doenças. Então, eu tenho duas pessoas com exatamente a mesma doença, essas duas pessoas serão consideradas como pessoas com deficiência do mesmo jeito, independente da forma com que essa deficiência afete a sua vida, afete a sua funcionalidade. A Lei 13.146, de julho de 2015, que foi o Estatuto da Pessoa com Deficiência, muda um pouco isso. Ela considera a pessoa com deficiência aquela que tem um impedimento de longo prazo, de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com os demais. Essa lei, publicada em julho de 2015, ela entra em vigor 6 meses depois, portanto, no início do ano que vem. Esse tipo de avaliação, essa avaliação da funcionalidade, não mais do diagnóstico biológico da deficiência, é muito importante. É importante que a gente entenda que a funcionalidade é mais importante para definir uma deficiência, se a pessoa tem ou não tem dificuldade de inserção no mercado de trabalho, por exemplo, do que simplesmente o diagnóstico. A pessoa tem uma amputação. Uma pessoa com amputação, ela pode ter amputação de um dedo, pode ter amputação das 2 pernas. E ambas têm amputação de membros, né? Então, a junção das duas coisas, da CID, classificação de doenças, e a CIF, classificação internacional de funcionalidade, é o que deveria ser levado em consideração para esse tipo de efeito. Essa mesma lei, de junho de 2015, diz que a avaliação da deficiência, quando necessária, será biopsicossocial, que é exatamente a ideia da CIF, a ideia da Classificação Internacional de Funcionalidade, realizada por equipe multiprofissional interdisciplinar e que vai avaliar impedimentos das funções nas estruturas do corpo, o fator socioambiental, fator psicológico, fator pessoal, a limitação no desempenho das atividades e as restrições à participação. E no seu parágrafo 2º, esse mesmo artigo 2º, diz que o Poder Executivo criará instrumentos para avaliação da deficiência. A gente tem a classificação internacional de doenças, que é baseada no modelo biomédico, né, que leva em consideração principalmente as alterações corporais e as suas causas, os aspectos de saúde e o funcionamento dos corpos isoladamente. Já o modelo social, que é da CIF, ela também valora os impactos que interferem na funcionalidade das pessoas. Leva em consideração o meio em que vive, a condição de acessibilidade dos espaços que essas pessoas frequentam, as atitudes em relação a elas. E a abordagem da deficiência ela é considerada uma característica comum às pessoas, dentro do espectro da diversidade humana, mas não desconsidera os aspectos relacionados ao conceito médico e as questões de saúde também que as pessoas com deficiência enfrentam. Então, o que a gente considera para a classificação da deficiência é que vem ocorrendo uma evolução do modelo médico para o modelo social. Não que o modelo social abandone as questões relacionadas ao modelo médico, mas que considera, mas amplia o entendimento da deficiência baseado nessas questões que são trazidas pelo modelo social. Desse índice de funcionalidade brasileiro que a gente está trazendo hoje, que ele agrega tanto a funcionalidade, a classificação internacional de funcionalidade, quanto a classificação internacional de doença, ele trata de 3 conceitos. Um é a independência. Então, na valoração, o que a gente trata é da independência. Aquela pessoa consegue fazer a atividade sozinha? Ela precisa de auxílio de uma órtese? Ela precisa de auxílio de algum mecanismo? Tem o conceito da funcionalidade, que também ele determina a interação do indivíduo com o meio. Se uma pessoa tem uma deficiência visual, ela trabalha aqui no Senado, mas ela mora em Ceilândia, ela mora sozinha, ela tem uma deficiência, ela é cegueira legal, ela mora sozinha, ela vem de ônibus trabalhar, porque ela não dirige. Então, ela tem um esforço acrescido, ela gasta horas para chegar aqui. Se uma outra pessoa, que também é servidor da mesma casa,
tem a mesma cegueira, mas ela mora aqui no plano piloto. Ela tem alguém, um parente ou companheiro que o traga aqui, né, que o deixe na porta do Senado. Ela tem um dispêndio energético menor. Então, isso também é graduado dentro desse índice de funcionalidade. E o conceito de incapacidade, né? O que ela pode ou o que ela não pode. Isso é visto junto com o conceito de barreira que o doutor Adérito já colocou para os senhores. Então, a gente vai avaliar dentro do IFBR o ambiente físico, social e as atitudes. O que esses teóricos nos falam é que a deficiência não é uma questão médica. Ela precisa ser pensada tendo como base a interação de sujeitos com as várias barreiras que ele encontra no convívio em sociedade. Essas barreiras impedem a plena participação do sujeito. E é isso, o impedimento da plena participação que é a deficiência. O que essas teorias nos ajudam a pensar é que todo e qualquer instrumento que se queira justo e devedor das inúmeras considerações teóricas empreendidas deve levar em consideração não apenas os impedimentos corporais, mas principalmente a interação entre esse corpo com impedimentos com o meio que ele vive. Eu acho que esse é o ponto central. Nós buscamos avaliar quais os tipos de deficiência que temos nos quadros de serviços públicos. Nós não temos muitos cadeirantes, nós não temos muitas pessoas com deficiência visual, com deficiência auditiva. As grandes deficiências nós não temos. Nós temos, como aqui já foi exposto pelo doutor Adérito, pessoas que perderam 2 dedos, pessoas que estão com dificuldade de extensão de algum membro, pessoas que estão com encurtamento de 0,7 centímetros na perna, e isso não traz a realidade que o legislador buscou, né, o objetivo que o legislador buscou com a lei para a pessoa com deficiência. A conclusão que eu chego em mais um debate sobre direitos humanos é o seguinte: nós temos 2 tipos de preconceito, de barreira, melhor dizendo, barreira para as pessoas deficientes. A primeira barreira é o preconceito, a primeira, e talvez seja a mais grave, porque ela é subjetiva, ela não é física, ela não é visível, então, o preconceito. A segunda é exatamente a questão da barreira da mobilidade. A Liliane lembrou, o conceito hoje é pessoa portadora de deficiência. Eu não sei porquê, se foi uma questão ideológica, antes tinha que falar pessoa portadora de necessidades especiais. Aí, porque os códigos internacionais reconhecem uma coisa óbvia, não é tornar a pessoa menor quando você diz que ela tem uma deficiência. E a pessoa tem que se aceitar como é, e assim a sociedade tem que aceitar também. Isso não é um defeito. A deficiência não é um defeito, ela não pediu para ser assim. Eu fiquei impressionado, mesmo médico, mas com a riqueza de detalhes. A gente, quando pensa na pessoa com deficiência, e não está, diferentemente da Rosane, que trabalha no dia a dia, o Adérito, a gente, como médico, não tem mesmo, assim, com detalhes, né? Com detalhes que realmente são necessários, que precisam ser levados em consideração, né? Desde, como disse o Everton, a questão social do indivíduo, a interação dele, a forma dele se relacionar, tudo isso tem que ser pensado na hora de você, né, realmente aprovar ou não. A Lei Brasileira de Inclusão entra em vigência em janeiro, né, agora de 2016, e a gente tem, o Poder Executivo tem 2 anos para construir esses instrumentos. Por que 2 anos? A gente pensa que é um tempo muito longo, mas, na verdade, tem instrumentos que vão ser bem inéditos, né? Apesar da gente já ter um IFBR geral, a gente precisa tratar das especificidades de cada política. A proposta é essa, que a gente, desde o início, trabalhe juntos, né? Construindo esse instrumento para que a gente possa abarcar todas as contribuições, para que ele seja um instrumento que venha trazer justiça, né? Nessa questão da reserva de vagas para concurso público e acesso a todos os outros benefícios que a pessoa com deficiência tem direito. O Em Discussão fica por aqui. Você também pode acessar o programa pela internet www.senado.leg.br/TV. Participe, mande sua mensagem, obrigado pela companhia e até o nosso próximo Em Discussão.